na família. Rapaz, é a melhor coisa que tem, é semear na família. A melhor coisa que nós podemos fazer é cuidarmos da nossa família. A Bíblia diz que aquele que não cuida bem dos seus é pior do que o infiel. Aquele que não cuida dos seus, ou seja, da sua família, é pior do que o infiel. E às vezes nós deixamos em falta nessa questão. Há muita gente que não cuida bem dos seus. E quando diz não cuidar bem, não quer dizer que está deixando você passar necessidade de alimentação ou alguma outra coisa. Cuidar bem é tratar bem, além da provisão, tratar bem. Isso é cuidar da família, é cuidar bem, é ser fiel, é ser fiel. Nós vamos ler o texto que o pastor o Remuel, acho, dessa lição. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios 9, 24 ao 26, diz assim o texto da palavra do Senhor: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis, porque todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Vamos ler o 27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pegado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele diz que ele corria de uma forma intencional, em busca de um prêmio, uma meta a ser alcançado. E nós, como família, temos uma meta, um prêmio a ser alcançado. Todo pai de família, todo sacerdote do lar, porque o pai de família é um sacerdote do lar, ele trabalha, ou seja, ele corre, ele luta para o bem-estar da sua família. A minha família é tudo, é cuidar da minha esposa e um casal de filhos que eu tenho. Meu menino casou, já tem 2 anos. Agora eu tenho uma nora. A minha menina casou tem 3 meses. Agora eu tenho um genro. Tudo que
que eu faço é para o bem-estar dela e deles, e obviamente o meu. Eles estando bem, eu também estou. Se um tiver mal, a gente fica mal, a gente sofre. Por quê? Porque nós amamos, é família, é o que Deus nos deu, é uma herança, e nós temos esse objetivo de cuidar deles. Mas as circunstâncias da vida, às vezes faz com que deixamos a desejar em alguma área. E ele aqui então diz para nós: lançarmos algumas sementes. E aí diz: as sementes aos filhos. E aí fala com os filhos: semente de obediência e honra, para que você seja bem sucedido, próspero e tenha dias prolongados. Precisa plantar obediência aos pais. Isso eu digo aos filhos. Aí você está pensando: filhos novos e filhos adultos. Eu sou filho, meus pais são vivos. Minha mãe fez 84 anos no início agora de fevereiro, e em abril meu pai faz 90 anos. Eu tenho que honrá-los ainda, eu tenho que honrá-los. E os mais novos, que aqui tem adolescentes, jovens, honrar os seus pais. Eu levei os meus pais esses dias para fazer exame de sangue, cedo, 7 horas da manhã, passei lá 10 para as 7, peguei os dois. E aí você tem que ir com o maior cuidado, colocar um no carro, depois a volta, abrir a porta, bota o outro, porque eles têm limitações. Depois chegamos no prédio, subi o elevador, e na sala de espera as pessoas ficavam olhando a maneira como eu estava lidando com meu pai e com a minha mãe. E às vezes eu até me divirto um pouco com eles, né? Porque eles cometem algumas gafes. E tem pessoas que se irritam, como eu já vi maltratar, muitas pessoas maltratar os pais idosos. Respondem com um tom, sabe, de nervosismo, de falta de paciência. Eles são difíceis? São teimosos. Esse dia minha mãe virou na máquina de lavar, os pezinhos ficou no alto, quando voltou caiu, quebrou o ombro. Aí vai eu para o hospital, dormi quase umas 5 ou 6 noites lá com ela no chão, a operar e botar as coisas, porque eles fazem arte. Meu pai de vez em quando cisma de fugir, mas eu tenho que honrar. E você, filho, honra a tua mãe, honra o teu pai. Deixar as mentiras de lado, os nó que às vezes dão. Fala que vai num lugar, vai para outro. Fala que está num lugar, está em outro. Eu sinto muito, é a lição que mandaram para nós, é a pregação. Hoje não vai ser para nós, vamos entrar aqui, nós vamos apanhar, tanto para lá quanto para cá.
Mas é isso, obedecer para que os seus dias sejam prolongados. A desobediência não é só aquela mal resposta que dá. Tem gente que bate boca com a mãe e com o pai, coisa horrível. Quando eu era mais jovem, eu não tinha lá minhas rebeldias, né? Mas não batia a boca, mas eu ficava assim, ó, aí me botaram né? Por quê? Porque eu queria falar, mas eu sabia que eu não podia desrespeitá-los, então eu só falava, engolindo, né? Tem que engolir, tem que respeitar o papai e a mamãe, porque vai te fazer bem, vai te fazer bem. A Bíblia diz que os seus dias serão prolongados na face da terra se você obedecê-los e a mais além, honrar. É tão triste quando a gente desonra o papai e a mamãe. Pastor, como que é isso? As suas atitudes. Se o que você faz entristece o seu pai e a sua mãe, você está desonrando. O seu comportamento na rua chega ao ouvido do papai e da mamãe. Talvez muitos pais não falam nada, mas se entristece, porque se falar, você ainda briga, aborrece o papai e a mamãe. Você não está honrando. Honrar o papai e a mamãe é ele sentir prazer quando as pessoas falam bem de você. É sua filha? Que moça. É seu filho? Que rapaz. Que adolescente. Aí você está honrando o seu papai e a sua mamãe. Misericórdia, a hora passa muito rápido. A semente lançando as sementes com a esposa, semente de submissão e honra, aí já é para as esposas, para a salvação dos maridos e a edificação do lar, é preciso plantar semente de submissão e honra. Rapaz, ultimamente o que tem de esposa brava e mandona, eu estava na porta de uma igreja e o irmão passou assim com o carro, tinha uma vaga. Ele tem uma certa dificuldade para dirigir, deve ter, e ele até achar a marcha ré para entrar na vaga. Veio um outro irmão e entrou. A irmã estava lá de fora, boca aberta, pamonha, na porta da igreja, cheio de gente vendo. Além de não ser submissão, estava desonrando o marido na frente de todo mundo. Isso é uma coisa simples. Tem gente que desonra de coisas horríveis, mas não é coisa de se falar. É hora de ficar quieto. Se não tiver que falar, não, melhor ficar quieto. Ou então, marido, tem outra vaga lá na frente. Agora chamar ele de pamonha, pateta, poxa, misericórdia. A submissão, irmãos, é obedecer o seu marido, é não querer fazer ou tomar parte daquilo que é ele que tem que fazer. A decisão às vezes é dele. É óbvio que tem uns maridos que às vezes são meio indecisos,
mas você vai ajudar, e no final você vai honrar. Se você tomou a decisão certa, você pode até induzi-lo a tomar a decisão, mas você vai honrar, não sendo insubmissa, querendo mandar em tudo. Tem mulher que manda em tudo. Ela cuida do dinheiro. Por quê? Porque eu trabalho com outra parte, ela e o meu filho cuida das coisas. Eu não sei senha de cartão de crédito, não sei senha do banco, ela me dá um dinheirinho para mim não andar duro, para me dar uma oferta, mas eu já acostumei. Ela que faz compra, eu não sei quanto que custa um saco de arroz, um saco de feijão, não sei de nada, quanto que é a luz lá de casa, não é mais, me obedece. Quando tem que fazer alguma coisa, a gente conversa, vamos fazer isso e isso, esse mês deu para sobrar isso, deu para guardar isso, dá para fazer isso. É submissão e honra. E quando eu falo isso aqui para vocês, eu estou honrando ela e ela me honra. Vamos pular para os maridos. Semente aos maridos, são semente da proteção e entrega. Maridos que não protegem, preste atenção, segurança física, emocional e espiritual, não estão dispostos a se entregar por ela como Cristo fez pela igreja, certamente não terão as suas orações respondidas, não haverá relacionamento com Deus. Irmãos, está aqui, depois você lê em casa, 1 Pedro 3,7. Os maridos que não amam a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ou não cuida dela, as suas orações não serão respondidas. Não adianta. E aqui você tem uma responsabilidade de segurança física, é a proteção do seu lar, da sua casa, a proteção física da sua esposa. Não, nela não toca. Eu estou aqui para proteger. Física, emocional. A Bíblia diz que nós tratamos as mulheres como um vaso mais frágil. A Bíblia que diz. Emocionalmente a mulher é mais frágil, merece a nossa proteção, nosso cuidado. O marido com a esposa, e você como pai também com as filhas em casa. A mulher às vezes do nada abre o bocão e chora. Tem dia que está triste, é mais emotiva. Nós homens somos um pouco mais duros com as coisas, e por sermos assim, é nossa obrigação cuidar dela. E espiritualmente, o que é espiritualmente? É você ser um sacerdote dentro de casa, é você buscar a Deus, é você orar em casa, ler a Bíblia em casa, ensinar a palavra de Deus. Às vezes os filhos não querem ouvir, não querem aprender, não querem fazer culto no lar, não quer. Mas existe estratégia. A mãe canta um louvor enquanto faz uma comida, lava uma roupa. Quantas das vezes eu ia buscar os meus filhos na escola de carro, buscar, levar, sempre no carro eu buscava uma oportunidade de ensinar a eles a palavra de Deus, induzia o assunto para a palavra de Deus, e aí eles faziam perguntas, e às vezes eles entravam comentário de alguma coisa que aconteceu na escola, eu aproveitava um gancho para levar isso para a palavra de Deus. Porque se você querer sentar e obrigá-los, agora é a hora do devocional. Eu falo isso porque meu paizinho,
que me criou, me ensinou as Santas Escrituras, às vezes fazia isso assim. Chegava no dia de domingo, era dia de eu jogar o meu futebol. Na hora que era o dia do meu jogo, meu pai sentava e falava: você só vai sair depois que ouvir o programa Voz Pentecostal. Aí eu sentava lá, rapaz, mas eu apanhei uma raiva daquele programa. Eu zoava demais aquela mulher Silvia Milhas, falando, eu e as minhas irmãs, todo mundo tinha que sentar e ouvir o programa Voz Pentecostal. É bom, foi bom, mas a gente ficou com raiva. Então você tem que usar de estratégia, não é obrigando, porque assim você vai ganhar a sua família, vai lutar por ela. Tem uma história que eu li na palavra do Senhor, em que Davi, quando estava fugindo de Saul, e ele já não tinha mais aonde se esconder, ele então procurou abrigo lá no terreno do inimigo, lá com o rei dos filisteus. E ele então deixou Davi morar numa cidade chamada Ziclag. Davi e seus homens e as famílias foram morar em Ziclag. Davi nessa época era casado com Ainoã e Abigail, e eles foram morar lá. E Davi pelejava as pelejas dos filisteus, tinha que lutar contra os filisteus, e muitas das vezes Davi venceu os amalequitas, saqueou os arraiais dos amalequitas. E uma certa feita, o rei dos filisteus, que agora me fugiu o nome, ele foi pelejar contra Israel e falou: Davi, você vai comigo. Davi então ficou numa situação difícil, mas ele era fechamento do rei dos filisteus, deu proteção a ele contra Saul. Ele então foi, ele e os seus homens. Só que quando chegou no acampamento filisteu, os outros príncipes filisteus ficaram com medo. Chamou o rei e disse: olha, nós não queremos Davi lutando junto com a gente contra o exército do seu próprio povo. Vai que no meio da batalha ele se arrepende e se vira contra nós, nós não queremos. Então o rei mandou Davi volta para sua cidade, volta para Ziclag. E ele voltou. Só que quando chegou em Ziclag, os amalequitas tinham saqueado a cidade e botado fogo na cidade, deixou alguns idosos para trás, levou todo mundo, inclusive Ainoã e Abigail e os filhos de Davi. Quando Davi viu isso, ele entrou em desespero. Ele e o povo entraram em desespero. Os outros soldados, a Bíblia diz que eles choraram até perderem as suas forças. Sabe por quê? Porque é pai, é esposo, e um pai e um esposo não quer perder os filhos e nem a esposa. Nós lutamos pela nossa esposa, nós lutamos pelos nossos filhos todos os dias.
aconteceu mais, os soldados se revoltaram contra Davi. Os poucos que ficaram no arraial também se revoltaram contra Davi, ao ponto de querer apedrejá-lo. Nós vamos apedrejá-lo. É tua culpa que nós perdemos a nossa família. É tua culpa, porque nós ficávamos lutando contra os amalequitas, saímos de Ziclag e deixamos a nossa família descoberta. Esse é o perigo. Deus colocou no meu coração para te dizer uma coisa nesta noite. Você pode ir para o fronte da batalha, na obra de Deus, mas nunca deixe sua família descoberta. É por isso que ontem eu convoquei os irmãos para estarem na oração. Nós só cobrimos a nossa família e blindamos a nossa família com jejum e oração. Quanto tempo tem que você não vem a um culto de oração e faça um jejum para sua família? Só assim você blinda a sua família. Você pode vir aqui no culto pregar, cantar, louvar, tocar, adorar, mas se não orar e não jejuar, você não blinda a sua família. Ainda mais você que é líder, que trabalha na obra, que vai para o fronte, vai para a visita, vai para o GC. Você acha que não? No seu GC você está guerreando contra o inferno, e o inimigo fica furioso. Você tem que blindar a sua casa, blinda na oração, blinda no jejum. Davi foi para o fronte e deixou Ziclag descoberta. O inimigo veio e levou todo mundo. E agora ele passa maior aperto, porque estavam querendo apedrejá-lo. Ele então faz o que ele deveria ter feito antes de sair para o fronte. Chamou o sacerdote Abiatar e foi buscar a Deus. É o que eu estou chamando os irmãos para fazer na segunda-feira, buscar ao Senhor. Como segunda-feira eu senti a presença de Deus ajoelhada aqui nesse cantinho ali, ó. Aonde está essa menina? Deus me visitou de uma forma tremenda aqui na segunda-feira. Foi muito bom estar aqui na segunda-feira orando com as irmãs e com o Daniel. Ele foi buscar a Deus. E quando ele busca a Deus, a Bíblia diz que as suas forças foram renovadas. Sabe por quê? Porque ele estava em pranto, ele estava acabado, física, emocionalmente e espiritualmente ele estava acabado, porque perdeu a sua família pelo inimigo. E às vezes o inimigo nos ataca a sua casa com enfermidade, ataca a sua casa com dificuldade financeira, ataca a sua casa com discórdia, e às vezes você fica emocionalmente acabado, abalado, mas Jesus te dá força nessa noite. Você pode glorificar o nome dEle, você pode adorar o nome dEle nessa noite. Jesus te dá força. Davi teve as forças renovadas, e ele pergunta ao Senhor: eu posso ir atrás dos amalequitas, que eu vou trazer de volta a minha família? E o Senhor diz: pode ir, que eu vou entregar tudo nas tuas mãos. Então ele parte em direção aos amalequitas, com ele mais 600 homens. Só que os homens estavam exaustos.
a batalha, o fronte, a briga do dia a dia, às vezes até no mundo espiritual, nos deixa exausto. Às vezes nós estamos sem força. Talvez você não tenha conseguido vir aqui na oração, até quis vir, até pensou em vir, mas te faltou força. E Davi, com aqueles homens, 200 homens não aguentaram. 200 homens não aguentaram ir. E falou: Davi, nós não andamos mais um passo, nós não estamos aguentando. Davi, então, fiquem aí, descansando. E foi com os outros 400. Buscou, chegou, lutou uma noite inteira, venceu os amalequitas, pegou as famílias de volta, e tudo que os amalequitas tinham saqueado a cidade, pegou de volta, e mais outras cidades que eles tinham saqueado, pegou tudo e voltou. Passou lá onde estavam os 200 descansando: vamos embora. Devolveu a família de todos e ainda deu os despojos. Teve uma briguinha lá, né, entre os 400 e os 200, porque os 400 não achou justo dividir por igual por aqueles que não foram para a batalha, os 200. Mas Davi não, vai ser por igual, todo mundo vai receber. Todo mundo recebeu de volta a sua família e foram ainda abençoados com os despojos de guerra, porque Deus era com eles. Deus era com a família, Deus é com a nossa família, Deus é com a tua família, Deus é com a minha família, Deus é com a família Viva do Roma. Você pode adorar o nome do Senhor? Por favor, se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Às vezes, meus irmãos, nós enfrentamos algumas dificuldades em nossa casa. Às vezes nós enfrentamos dificuldade em nossos lares. Que às vezes nos cansam. E às vezes nos faz até parar, como aqueles 200. Às vezes alguns nossos foram embora, está longe da casa do Senhor, está entregue aos vícios, às dificuldades, e às vezes nós não temos mais, às vezes nós nem oramos mais por eles, parece que desistimos, porque às vezes nos falta força. Estamos exaustos. E é numa terça-feira de resposta, terça-feira de carnaval, que o Espírito do Senhor diz assim: não, eu vou te renovar nesta noite. Eu vou te renovar. Você ainda vai voltar a sonhar com a sua família na presença do Senhor, com os teus na casa do Senhor, com a sua família vencedora. A